Olá, sejam todos bem-vindos. Aqui quem fala é o professor Ricardo Barcelos. Estou aqui para falar com vocês sobre a abordagem do paciente com déficit de memória na atenção básica à saúde. Frisando que nós vamos dirigir mais para o paciente idoso, onde esse déficit de memória tem mais significância clínica e pode estar diretamente relacionado a transtornos cognitivos que vão se aparecer ao longo dos anos. Os objetivos da presente aula são capacitá-los a reconhecer a perda de memória do paciente idoso, ainda é a importância, muitas vezes, do acompanhante, porque o idoso pode não reconhecer esse déficit de memória, a identificar e aplicar o filtro diagnóstico apropriado, que vocês aprenderam na aula com a professora Márcia, dirigindo, assim, o raciocínio clínico para identificar as hipóteses diagnósticas, principalmente os transtornos cognitivos relacionados ao envelhecimento, e tomar a decisão sobre tratar ou referenciar o paciente a um especialista. Dentre as inúmeras causas de esquecimento geral, nós temos os transtornos psiquiátricos, como depressão, ansiedade, transtorno bipolar, transtornos dissociativos, alcoolismo, que pode levar a deficiência de vitamina B1 e causar encefalopatia de vômito, que cursa com ataxia de marcha, oftalmoplegia e confusão mental, e o agravamento dessa deficiência, gerando a síndrome de Korsakoff, que vem acompanhada de déficit de memória, desorientação social e confabulação, etc., etc., etc. Inúmeras as possibilidades. As doenças clínicas e neurológicas, como deficiência de vitamina B12, doença de Parkinson, hipertiroidismo, desinstrução, epilepsia, acidente vascular cerebral, alterações metabólicas, infecções como a sífilis, entre outros. Medicamentos, como principalmente os opioides, sedativos, os anticonvulsivantes, os antidepressivos e substâncias psicoativas, lícitas ou ilícitas. Também nos transtornos cognitivos, que será o nosso principal objetivo, identificar os pacientes com delírio, comprometimento cognitivo leve, demências, e o termo demência, pseudodemência, que teremos mais adiante cada um deles. E o próprio envelhecimento. Quando falamos em envelhecimento, nós temos que nos lembrar de que ele está na dependência de uma série de fatores. Fatores de ordem cronológica, que é a idade que o paciente está, de ordem psicológica, que são as questões emocionais, de ordem social, que dizem respeito à interação do paciente com o meio onde ele vive, os fatores de ordem biológica, que nada mais são do que a própria hereditariedade, e de ordem funcional, são as atividades e o funcionamento do paciente no dia a dia. Daí, nós podemos, às vezes, nos deixar confundir pelas aparências. Um índio mexicano de 62 anos parece muito mais velho do que um monge tibetano de 82 anos, 20 anos mais velho do que ele. É importante saber que a memória faz parte de um grupo de funções que compõem as funções cognitivas, então ela não vem isolada, e essas funções se interagem proporcionando o funcionamento do nosso cérebro. E daí podendo proporcionar o nosso próprio comportamento, a nossa atividade motora, nossa atividade senso-perceptiva, enfim, várias funções cerebrais. Então, se unem a memória, a linguagem, a atenção, as funções executivas, a orientação visoespacial e a percepção. As queixas mais comuns na prática clínica do idoso, que podem ser feitas pelo familiar ou pelo idoso, são fácil distração com interferência. Os familiares dizem que o paciente esquece tudo, menos as coisas de seu interesse, que esquece coisas recentes, que repetem 1000 vezes a mesma coisa, que esquece o que diziam,
que esquecem nomes de pessoas, principalmente pessoas conhecidas há pouco tempo. Daí vem a questão primordial, que é: trata-se de um quadro de demência, esse esquecimento? Pode vir a ser demência? É reversível? Nós vamos dizer isso com o passar da apresentação. Bom, a gente usa o envelhecimento chamado bem-sucedido, para não falar envelhecimento normal e anormal. A gente tem um envelhecimento mal-sucedido, com relação às funções cognitivas e ao próprio conhecimento, e envelhecimento bem-sucedido. No envelhecimento bem-sucedido, a memória, ela pode estar afetada, porém, o paciente ele esquece partes de um evento, mas não do evento em si. Ou seja, o paciente pode ter ido a uma festa 2 dias atrás, de aniversário, sabe de quem foi a festa, às vezes até a idade da pessoa, mas não se lembra exatamente de todo mundo que estava lá, ou de todo mundo que conversou. Pode acontecer com todos nós. É frequente a recuperação dessa memória, de qualquer esquecimento, espontaneamente até. Esse esquecimento não é progressivo, ele é episódico, eventual, e as pistas, os lembretes e as estratégias, elas são positivamente usadas e são compensatórias a esse déficit de memória. Ou seja, o paciente consegue contornar as dificuldades para chegar no momento em que ele consegue lembrar do, da informação em si. Agora, partindo para as ferramentas para descomplicar a atenção básica na saúde mental, que foi a aula que vocês tiveram ministrada pela professora Márcia Fávero, nós temos os filtros diagnósticos, que são 3. Aqui o que nos interessa são os sintomas prevalentemente cognitivos e bizarros, porque nós estamos identificando um déficit de memória, e o nosso objetivo é determinar aonde vem esse déficit de memória. Portanto, a gente, observando esse esquema, a gente é voltado a descartar o uso de substâncias psicoativas, álcool, tabaco, drogas ilícitas. Descartar também os transtornos psicóticos primários, agudos ou crônicos, e também os transtornos por uso de substância psicoativa. Daí nós vamos cair na possibilidade de problemas médicos e ou uso de medicamentos com ação sobre o sistema nervoso central, constituindo os chamados transtornos mentais orgânicos, apresentados aqui principalmente pelo delírio e a demência, mas também temos o comprometimento cognitivo leve e temos a pseudodemência. Lembrar que precisamos determinar se é uma reação transitória de ajustamento ou se o quadro realmente já é insidioso e crônico. Com isso, nós chegamos a essas 4 possibilidades diagnósticas, como eu disse anteriormente, porque já descartamos os transtornos mentais e de comportamento decorrentes do uso de substâncias psicoativas e a esquizofrenia, o transtorno esquizotípico e os transtornos delirantes. Por falar dos transtornos cognitivos, nós vamos começar com o CCL, que é o comprometimento cognitivo leve, que é um quadro no qual existe uma déficit de memória ou de outra função cognitiva, que é confirmado pelo informante. Esse déficit de memória, ele é comprovado, ele é demonstrável em testes objetivos aplicados ao paciente para avaliar como está a sua cognição. Porém, o paciente tem um desempenho normal nas atividades da vida diária, o que deixa claro que ele é independente para as suas necessidades. E o funcionamento cognitivo global, feito por uma avaliação neuropsicológica bem dirigida, que nós vamos falar um pouco mais à frente, ele está preservado. Ou seja, ele tem
um ou outro item com deficiência ou com dificuldade, mas a maioria, no geral, ele está preservado. E a tomografia computadorizada e a ressonância magnética nos ajudam na determinação de que não se trata de um quadro de demência. Qual a importância do comprometimento cognitivo leve? Bom, antes de mais nada, ele está diretamente relacionado ao risco de demência, podendo evoluir para a demência numa taxa de 10 a 40% ao ano, do subtipo amnésico, com maior conversão para a doença de Alzheimer. Ele tem uma valência de 3% da população acima de 60 anos e 15% acima de 75 anos. Então, ele pode, comprometimento cognitivo leve, evoluir para a demência, permanecer estável ou até mesmo remitir, mas não há tratamento específico. Portanto, o paciente deve ser acompanhado a cada 6 meses ou 1 ano. E na dependência da evolução do quadro, esse acompanhamento pode ser em intervalos menores de tempo. Ainda, dando sequência aos transtornos cognitivos, nós temos o famoso delírio, que é um quadro de confusão mental, onde há alterações cognitivas e sensoperceptivas de início agudo e flutuante, ou seja, o paciente flutua às vezes ao longo do próprio dia, está bem de manhã, de tarde está mais confuso, ou no outro dia está bem, e de repente no dia seguinte fica confuso, desorientado. A gente tem uma série de sintomas, funções cognitivas afetadas, como a memória, atenção, orientação, pensamento, instabilidade emocional, alucinações e ilusões, delírio, sintomas de ansiedade e depressão, agitação psicomotora, inversão do ciclo sono-vigília, rebaixamento do nível de consciência. São são sintomas inerentes a esse quadro, que é uma condição clínica de sintomas causados comumente por infecção, principalmente no idoso, a infecção são a pneumonia e a infecção urinária, mas também a própria hospitalização, e principalmente em UTI, podem predispor esse quadro de delírio. Ou seja, a causa ela é clínica. Há sintomas psiquiátricos e até neurológicos, mas a causa ela é clínica. E o paciente deve ser internado para um diagnóstico e tratamento da causa orgânica, senão ele não vai melhorar, não vai sair dessa situação. Ele pode apresentar sintomas hiperativos, com agitação psicomotora, e hipoativos, com uma quietude bastante significativas, ou mistos, variando de um para o outro. E o que nós podemos fazer como prevenção para esse quadro no nosso paciente? Uma luminosidade do ambiente adequada, orientar o paciente onde ele está, quem ele é, o que ele está fazendo, próteses auditivas, óculos, mobilização com segurança, estimulação de atividades, eliminar ruídos, às vezes os próprios netos correndo ao longo da casa deixam o paciente desorientado, analgesia para evitar que a dor seja um causador de delírio, presença de familiares, hidratação, nutrição, oxigenação, sono de qualidade, prevenção de complicações, como quedas, infecções, úlceras de pressão, incontinência e sedação excessiva. O tratamento do delírio ele é feito a nível hospitalar. Porém, é importante saber porque o paciente pode ter um diagnóstico daquela situação, uma melhora clínica e receber alta para dar continuidade ao tratamento em casa, o tempo que for necessário, desde que esteja havendo uma resolução do quadro. E o medicamento de eleição é o haloperidol, de 0,25 a 0,5 miligramas até de 4 em 4 horas, se necessário. Benzodiazepínico somente se for por delírio tremens, ou seja, abstinência alcoólica, ele pode ser usado de diazepam de 10 a 40 miligramas. Lembrando, gente, que essa dosagem era iniciada logo na hospitalização, tá? E a segunda sugestão
seria a risperidona de 0,25 a 0,5 miligramas 2 vezes ao dia, a quetiapina de 25 a 75 miligramas 2 vezes ao dia, e a olozapina de 2,5 a 3,25 miligramas 2 vezes ao dia. Dando continuidade aos nossos transtornos cognitivos, nós temos um termo muito interessante que é a chamada pseudodemência depressiva. Por que pseudodemência depressiva? Porque acredita-se que o paciente apresente sintomas que simulem uma depressão, simulem uma demência, mas na verdade é um quadro secundário a uma doença psiquiátrica, aqui no caso, a depressão. E ela pode ocorrer em idosos com depressão moderada grave e é um forte preditor de demência, ou seja, pode não ser demência, seria uma falsa demência, por causa dos sintomas depressivos interferindo nas funções cognitivas. Porém, pode evoluir para a demência e pode ser até um pródromo da demência que não foi devidamente identificado. Trata-se de uma condição em que a síndrome cerebral, entre aspas, é desencadeada pela depressão. Nesses casos, o início do quadro é menos insidioso do que nas doenças primárias e o paciente apresenta, além da disfunção cognitiva, os sintomas de depressão. O exame do estado mental do paciente pode estar comprometido de forma similar à doença cerebral degenerativa, muitas vezes porque o paciente ele tem umas particularidades na realização dos testes cognitivos. Ele, às vezes, se nega a responder, ele exagera os próprios sintomas, ele diz que não sabe, responde com boa vontade, não se engaja na realização daquele exame, então dificulta muito a real avaliação desse processo. Então, o que a gente tem que fazer é o quê? Tratar a depressão e, após a remissão dessa depressão, se ocorrer, fazer novas testagens e acompanhá-la de 6 meses a 1 ano, na dependência da evolução do quadro, podendo diminuir esses intervalos de tempo. Para finalizar os transtornos cognitivos, nós temos o principal deles, que é a doença de Alzheimer, que concorre com um déficit de memória ou outra função cognitiva confirmado pelo informante, geralmente familiar. Esse comprometimento cognitivo ele é demonstrável por testes objetivos. Existe prejuízo nas atividades da vida diária, ou seja, o paciente não é capaz de se autogerenciar, não é capaz de desenvolver mais as atividades do dia a dia em que ele fazia anteriormente, lembrando que a gente tem que comparar sempre com o exemplo do próprio paciente. O funcionamento cognitivo global, após a avaliação neuropsicológica, confirma que há déficits cognitivos significativos, importantes, que vão interferir na vida do paciente, no funcionamento dele, e há a presença de demência, que pode ser apontada pela tomografia computadorizada e ressonância magnética, mostrando atrofia cortical, atrofia do córtex cerebral. Existem outros testes de imagem, mas são mais sofisticados. A gente fica com os básicos mesmo, que são a tomografia e a ressonância. Lembrar que a memória recente na doença de Alzheimer, ela está mais comprometida, porque o paciente perde a capacidade de aprender coisas novas. A prevalência da doença de Alzheimer é de 4 a 7 anos em idosos acima de 65 anos, dobrando a cada 5 anos acima dessa faixa etária. A doença de Alzheimer, ela responde por 60 a 70% dos casos de todos os tipos de demência. Daí, mais uma vez, a importância de se considerar esse diagnóstico diante de testes cognitivos de um paciente idoso. E lembrar que existe a doença de Alzheimer atípica, que ela se inicia com desorientação temporoespacial e déficits de linguagem, mas o déficit de memória só aparece com a evolução da doença. De acordo com isso, a gente pode observar uma imagem aqui de ressonância magnética, um corte coronal em T1, as setas verdes apontando as regiões do hipocampo, da amígdala, do hipocampo e o córtex entorrinal, são as principais regiões que são primeiramente afetadas
pela doença de Alzheimer, mostrando a diferença entre um cérebro saudável, idoso saudável, e um cérebro de um idoso com doença de Alzheimer. É nítida a diferença, onde a gente pode observar a atrofia cortical na doença de Alzheimer, que não ocorre no cérebro de um paciente idoso, saudável. Bom, falando no tratamento da doença de Alzheimer, nós vamos falar do não farmacológico e do farmacológico. No não farmacológico, a gente lança medidas de suporte que vão ser utilizadas de acordo com o nível de comprometimento do paciente. Se ele está no início da demência, se ele já está na fase mais moderada, na fase moderada grave ou na fase grave da doença. Então, alterações no ambiente, tornando o ambiente, seja no trabalho, na moradia, satisfatórios, confortáveis e saudáveis a esse paciente. A identificação do paciente, muitas vezes a gente pede para escrever um cartãozinho com o nome de um familiar, um número de telefone, um endereço, confiança para quem a gente possa recorrer caso esse paciente se perca na rua. Um cuidador vai passar a ser necessário em função da evolução do quadro, o paciente se torna cada vez mais dependente. A assistência psicossocial, que vai orientar sobre benefícios de terapia ocupacional, de psicoeducação, de fisioterapia, enfim, que pode ser benéfico para o tratamento da doença de Alzheimer. E as associações de assistência e informação a familiares e profissionais, aqui no Brasil a gente tem a Associação Brasileira de Alzheimer, e vai complementar essas dicas, enriquecendo mais o conhecimento dos familiares e do paciente acerca da doença, para que possam desenvolver estratégias para lidar da melhor maneira possível com essa nosologia. Agora, o tratamento medicamentoso, nós temos duas classes de medicamentos que são utilizados até o presente momento. Lembrando que não existe medicação, ainda não foi desenvolvida nenhuma medicação específica que age diretamente na doença de Alzheimer. O que a gente faz é tentar corrigir o que a doença causa, que é justamente diminuir os níveis de acetilcolina no cérebro. Aqui nós temos como primeira classe os inibidores de acetilcolinesterase, ou seja, eles inibem a degradação da acetilcolina. A rivastigmina foi o primeiro delas, surgindo em 1998, na dose de 9 a 12 miligramas dia. A rivastigmina pode ser solução também oral ou comprimido, e pode também ser adesivo, que é a rivastigmina PET, de 10 a 15. A donepezila, surgiu em 2000, de 5 a 10 miligramas dia, e a galantamina, em 2002, de 16 a 24 miligramas dia. A segunda classe é a dos antagonistas do NMDA, do principal receptor glutamatérgico, que é a memantina, que surgiu em 2004, e pode ser usada na dose de 10 a 20 miligramas por dia, e ela é aprovada apenas para demência a partir de moderada a grave, ou seja, não tem indicação na fase leve. Bom, como eu falei para vocês, na avaliação psicológica, neuropsicológica, existem inúmeros testes usados no Brasil e no mundo inteiro que são fundamentais para um diagnóstico completo da função cognitiva do paciente. Mas esse exame só deve ser realizado ou aplicado por um profissional devidamente treinado e, principalmente, aí seria um neuropsicólogo, que é quem fez uma formação direcionada justamente para essa atividade. Porque isso atribui ao profissional a capacidade não só de detectar os déficits, como a capacidade de apontar as possíveis etiologias e os possíveis diagnósticos, contribuindo aí para a condução dos transtornos cognitivos que a gente tiver que avaliar. Porém, não podemos ficar de mãos atadas. No dia a dia, nós temos um instrumento que ele é simples de aplicar,
Ele é um instrumento de rastreio de demência mais utilizado que tem, ou seja, ele só é usado para tentar rastrear se há déficits cognitivos importantes. É dividido em vários itens. Ele avalia funções neurológicas, como a orientação tempoespacial, registro de palavras, atenção, cálculo, memória de evocação das palavras, linguagem, praxia e execução visoconstitucional. Os três enfoques principais são funções verbais, memória e construção. Ele leva de 5 a 10 minutos para ser realizado. Em alguns pacientes com mais dificuldade, pode chegar a 15, 20 minutos. Mas, em geral, é bem rápido. Do ponto de vista estatístico, existe uma boa relação entre o examinador e teste a teste. E nós temos as notas de corte. A pontuação de corte para pacientes analfabetos é de 20 pontos. Para pacientes com 1 a 4 anos de escolaridade, 25 pontos. De 5 a 8 anos de escolaridade, 26 pontos. De 9 a 11 anos de escolaridade, 28 pontos. E para pacientes, aqui não consta, mas de 12 anos para cima de escolaridade, a nota de corte é 29. Aqui está, então, o famoso mini-exame do estado mental, onde você pode ver que a gente avalia a orientação temporal, a orientação espacial, a memória de fixação, a atenção e cálculo, a memória de evocação, a linguagem e a praxia construtiva, oferecendo ao paciente a possibilidade de mostrar o quão comprometido ele está ou não está. Então, ele vai falar de interpretação, desde questões mais simples e corriqueiras, como dia da semana, dia do mês, ano, até questões mais complexas, como o cálculo, que a gente pede ao paciente para desenvolver, a identificação de alguns objetos, seguir comandos de uma forma adequada, a cópia dos pentágonos, que é uma atividade que avalia a capacidade do paciente de reproduzir, ou seja, praxia, reproduzir aquele dado, aquela figura que nós apresentamos aí, que são os dois pentágonos. Concluindo, o paciente com déficit de atenção, de memória na atenção básica de saúde, lembrar que tem múltiplas causas, como nós vimos, medicamentos, essas clínicas neurológicas, transtornos psiquiátricos, ou seja, importante lembrar que existem várias possibilidades do médico generalista intervir, como, por exemplo, os próprios transtornos psiquiátricos, mas a propedêutica para avaliar a possibilidade de doenças clínicas e neurológicas, o uso de medicamentos, o delírio. Então, existem muitas oportunidades para o médico generalista agir e até mesmo conduzir o caso e fazer o devido tratamento. No caso do comprometimento cognitivo leve, da demência na doença de Alzheimer, a gente fica mais vamos dizer, como eu posso dizer, a gente tem menos instrumentos para fazer o diagnóstico e dar o seguimento da atenção básica à saúde, que a gente sabe bem, não é fácil conseguir essa avaliação neuropsicológica, não é fácil conseguir uma tomografia ou uma ressonância magnética, então a tendência é encaminhar para o especialista na área. E lembrar que o envelhecimento pode ser bem ou mal sucedido. Vai estar na dependência da evolução do paciente, da interação daquela série de fatores que nós falamos lá atrás, de ordem biológica, cronológica, social, funcional, enfim. Observar e acompanhar. Daí decidir se há o que tratar ou referenciar. A avaliação médica, obviamente, deve ser feita por um psicogeriatra, que é o psiquiatra especialista em psiquiatria geriátrica, um neurologista ou um geriatra que atendam na área, ou até mesmo um profissional generalista que tenha treinamento para isso.
A importância da avaliação neuropsicológica para a gente poder determinar exatamente quais são os déficits apresentados pelo paciente e os exames de imagem, a tomografia computadorizada, a ressonância magnética, etc. Peço desculpas por esse erro aqui, está escrito neuropsicológica, mas o termo correto é avaliação neuropsicológica. Tá certo? Para terminar, eu fico aqui com uma frase do Dr. Dan Blazer, da Duke University em Durham, nos Estados Unidos, que ele diz, é um grande estudioso de psicogeriatria, e que ele diz o seguinte: o adulto normal esquece, lembra-se de que esqueceu, e mais tarde lembra o que esqueceu. O portador de doença de Alzheimer esquece que esqueceu e não está preocupado com isso, segundos depois. Foi um prazer, muito obrigado a todos e até o nosso próximo encontro.